Boa noite a todos, estamos mais uma vez com o programa Café Teológico e desta noite nós estamos aqui no Shopping Boulevard Assis Brasil, estamos aqui na loja Bela Gula, estamos apreciando, deliciando um cafezinho fantástico com chantilly e nós nos alegramos hoje em estar aqui com o Marcelo Vargas, ele congrega na Brasa Batista e ele traz o Ministério Evangelístico Lights On, Grupo Lights On. Lights On, para quem não sabe, significa luzes ligadas. E nós vamos tratar então hoje sobre evangelismo. Queria também agradecer ao gerente Eduardo aqui da loja Bela Gula, que cedeu o lugar para que nós pudéssemos fazer essa gravação. E nós estamos felizes de estar aqui. Muito ambiente, muito gostoso e convidamos aos nossos telespectadores que venham prestigiar aqui a Bela Gula no Shopping Boulevard Assis Brasil, aqui no Triângulo da Assis Brasil. Marcelo, ele tem um ministério evangelístico, você pode se perguntar, bom, o que isso aí tem que ver com teologia? Se você lembrar, se você assistiu o primeiro programa, você notou que o pastor Sadi Hashevsky, ele trouxe uma palavra sobre a visão. Ele falou sobre a tribo de Issacar, que tinha a visão e o entendimento de tempos e épocas de Deus para Davi, onde formulava estratégias para que Davi nunca perdesse uma batalha. Depois do segundo programa, nós tivemos a bênção do pastor Wilson Castro, e ele nos trouxe uma palavra sobre que Deus se preocupa com gerações. Veja bem, primeiro Deus nos falou sobre uma estratégia, sobre visão, e no segundo programa Deus nos fala sobre gerações, e hoje eu estou trazendo aqui o Marcelo, que ele é quem cuida da próxima geração, ele está preparando a próxima geração. Isso é fantástico, ele tem um trabalho fantástico de evangelismo. A história do Lights On começou no Dia do Evangelismo Global, em maio de 2013. Esse ministério se preocupa com a unidade da igreja e com o evangelismo de rua. E o centro do evangelho é atingir as pessoas onde elas estiverem. E eles têm quatro áreas onde eles atuam, que é o culto na rua, o evangelismo em massa, a visita em asilos e ações sociais. Então eu vou pedir para o Marcelo para que ele, depois do nosso intervalo, apresente o grupo Lights On. Ele vai contar um pouquinho da história do Lights On e a visão que Deus deu para ele, a respeito então desse grupo de evangelismo Lights On. Retornamos daqui a pouquinho. De volta ao programa Café Teológico, ao nosso lado, o líder do grupo Lights On, Marcelo Vargas, e ele vai contar para vocês agora o que é o Ministério Evangelístico Lights On. Marcelo, a palavra é tua. Amém. Obrigado, Omar, pela oportunidade de estarmos aqui falando, conversando a respeito do que Jesus tem feito e aquilo que a gente tem dito, que tem ardido no nosso coração a respeito dessa geração, essa geração de jovens, essa geração que tem preparado o caminho para a volta de Cristo. Então eu vou trazendo um breve versículo aqui, uma palavra que diz aqui em Mateus 5, capítulo 14, que diz: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se esconde uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Amém? Essa luz, cara, que diz que não se pode se esconder, a gente tem visto ultimamente nas igrejas, essa dificuldade de nós realmente influenciarmos o mundo e sermos essa luz, de praticarmos essa justiça, de realmente alcançarmos certos setores da sociedade a qual a igreja não tem alcançado. E a gente não pode se acomodar nisso de não ser a luz. Essa geração de jovens, muitas vezes a gente tem vivido num comodismo que tem incomodado realmente o nosso coração, porque Jesus ele quer nos despertar para que nós venhamos a cumprir esse ID compartilhado a todos, não é para o missionário, pastor, para o líder. Esse ID é para todos aqueles que acreditaram em Jesus, que creem em Jesus
e que realmente entenderam que o chamado de Jesus para as nossas vidas é ganharmos mais vidas. Então, se nós nos convertemos, em questão de recebemos Jesus e nós não fomos ainda morar no céu com Ele, a única motivo disso é porque existem pessoas com qual Ele quer usar as nossas vidas para realmente sermos essa luz. E quando a gente compartilha dessa luz, essa luz não é para ficar escondida dentro de nós. Muitas vezes nós somos cheios de luz, buscando a Deus, pedindo unção, recebendo conhecimento, recebendo palavra, estudando, mas, sabe, aquilo tem detido, tem ficado para nós mesmos. E essa vida que flui, que Jesus, esses rios de águas vivas que fluem através do nosso coração, realmente muitas vezes não tem fluído. E Jesus, ele quer incendiar o nosso coração e entender que essa luz, e a respeito também desse sal ali que diz nos versículos antes, é a respeito, a gente não pode perder o significado de ser essa luz, a gente não pode perder o gosto desse sal e o significado dessa luz de se esconder. Então, quando a gente nos envolve em questão das atividades da igreja e tal, não contra, a gente trabalha na igreja, a gente ajuda na igreja, a igreja faz parte do corpo de Cristo e a igreja faz parte da missão do corpo de Cristo em si. Mas quando a gente passa de olhar e entender que a igreja significa chamados para fora, não chamados para dentro, quando a gente, muitas atividades que jovens têm feito, muitas vezes, eu escutei esses dias a respeito de um testemunho de um pastor que estava conversando e uma irmã chegou com alegria para falar, cara, olha só, nós aqui, nós fizemos atividades todo final de semana para os jovens não têm mais tempo de ir para o mundo. Pô, que medo é esse de chegar no mundo, que a igreja tem que fazer atividades para prender os jovens dentro da igreja, quando a gente tem que se influenciar no mundo e as pessoas na rua. E os necessitados, as pessoas que estão precisando de uma palavra, quando a gente se fechar nesse mundo, se fechar na nossa própria vida cristã, a gente não consegue ter amigos cristãos, só amigos cristãos na verdade, a gente não consegue ter amigos fora de cristão. Tem um estudo que diz que a cada 2 anos a gente muda todo o nosso ciclo de amizade. Então se tu converte a cada 2 anos, aqueles amigos que antes tu tinha no mundo, digamos, tu começa a ter teu ciclo de amigos, é só amigos cristãos, amigos que compartilham da palavra, tu não consegue mais ser essa luz e ser essa influência diante da sociedade. A gente se fechou no nosso mundinho gospel, do nosso mundinho de igreja. Inclusive, na oração sacerdotal de Jesus, ele disse, Pai, eu não quero que os tire do mundo, Isso. mas os livre do mal, Isso. os livre do pecado. Exatamente. Esse mundo que ele diz para não amar o mundo, é pra gente não se prender nessas coisas do mundo. Cara, a gente é forasteiro nessa terra, a gente é um ser espiritual, a gente discerne as coisas do espírito, mas por ninguém é discernido. Então a gente tá nesse mundo, mas quando a gente tá entrando na sociedade, a gente está indo para a faculdade, a gente está indo no serviço, a gente está com uma missão dentro disso. Amém. Uma missão dentro disso que é ser luz, ser sal, influenciar, e para isso que Jesus nos chamou. Amém. E que quando a igreja não se despertar para isso, que a chamada missionária é para todos, onde que Jesus coloca as nossas vidas, e nós não compreendemos a voz de Deus e entendemos por que, Senhor, eu estou aqui, por que tu me colocar nesse serviço, por que tu me colocou nesse colégio, por que isso e por aquilo, e a gente conseguir, em vez de se fechar, conseguir abrir o nosso leque, conseguir entrar nisso, cara, a gente vai começar a ser diferente e as pessoas vão ver algo diferente nas nossas vidas. E a gente começar a quebrar essa visão a respeito do que as pessoas têm dos evangélicos, do cristão, que é uma visão que muitas vezes não reflete o que Jesus é. Quando a gente fala, nem o que a igreja faz. E nem o que a igreja faz, muitas vezes. Jesus diz que por causa das vossas iniquidades, por causa das vossas práticas, blasfemam do meu nome. Então, se muitas vezes pega um e coloca a farinha do mesmo saco, e quando a gente vai pregar na rua Jesus, falar de Jesus, a gente fala de Jesus, vem com uma camisa de Jesus, até por isso que quando a gente vai fazer evangelismo, eu começo a falar, pessoal, não chegue com camisa de Jesus, ou alguma coisa assim, chegue com uma abordagem mais diferenciada, porque, cara, chega assim, eu vim falar de Jesus ou qualquer outra coisa, não que a gente não venha a falar da palavra, mas a gente conversar até conseguir entender a voz de Deus, aí tá o ponto-chave para eu pegar e falar de Deus, para eu falar de Jesus. E quando chega assim com esse daí, cara, eles te dão um patamar escrito do que tu é. Uau. Que na verdade a gente não é isso. Porque a gente foi feito como cristãos para pequenos cristos, aqueles que refletem a glória de Deus, aqueles que realmente são que nem Jesus. Então as nossas obras têm que ser essas obras que realmente reflitam o que Jesus é. E se as nossas obras não têm refletido o que Jesus é, então tem algo errado. Porque Jesus, ele disse que pra gente ser a luz do mundo. Jesus andava com os pecadores, cara. Conversava com as prostitutas, sentava na roda, trocava conversas, ele sabia falar sobre tudo. Ele não era alguém que se fechava. E a religião muitas vezes esquece de fechar esses lugares. E no nosso ciclo de amizade, no nosso ciclo cara, nós estamos aqui, nós não podemos
falar sobre isso, não podemos visitar certos parentes. Cara, tem cristãos que se convertem e, cara, e a família em si já não visita mais final de semana, ou isso, aquilo, outro, não consegue mostrar o amor de Jesus e a importância. É a mesma coisa da parábola que Jesus diz a respeito do sacerdote que está com a Bíblia, e daí tem um cara morto lá, um cara caído, um samaritano. Não é samaritano, o samaritano é o que chega e prega, mas há alguém caído, alguém precisando de misericórdia, precisando de amor. Passa o sacerdote com a Bíblia cheia, sei lá, curso teológico, sabe tudo de Bíblia, mas não pratica a misericórdia, não pratica o amor. Praça levita, não, eu tenho que tocar na igreja, eu não posso tirar um tempo para conversar com essa pessoa, não posso demonstrar esse amor. E chega o samaritano que talvez não conhecia muito a respeito de Jesus, mas tinha princípios, e ele exerce a misericórdia, cara. Isso, a igreja deixou muitas áreas, às vezes, religiões, outras religiões, digamos, podemos falar aqui, citar de, sei lá, o espiritismo, que praticam as obras de caridade e outras várias pessoas que talvez não tenham religião, tenham segmento, mas têm praticado esse amor muito mais vezes que os cristãos. É interessante que Jesus, né, fala justamente isso. Primeiro passou um sacerdote judeu, né? Agora, os samaritanos eram um grupo antagônico. Eles tinham de outro templo, eles separaram, na outra visão, né? E Jesus bota o samaritano como sendo bom e o sacerdote como sendo ruim. É justamente para trazer, né, o contraste, trazer a quebra dessa divisão. Né? Esse confronto que esse evangelho traz sobre nós, né? O que nós temos feito? De que maneira que a gente tem agido ou influenciado? Será que essa luz tem brilhado? Cara, quando a gente tem pesquisas, sei lá, que 20% são evangélicos, são cristãos no Brasil, será realmente? Eu me pergunto, entendeu? Eu pergunto se a gente tem surgido esse efeito real igual cristãos. Cara, a igreja primitiva, ela se expandiu de uma certa forma, um crescimento espantoso, porque as pessoas viviam a verdade e compartilhavam e entendiam esse chamado de Jesus. A igreja se movia e a própria Espírito Santo diz que o Espírito Santo acrescentava as pessoas, né? Sim. É uma igreja em movimento, uma igreja que entende que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quando a igreja toma uma posição que há um reino das trevas e um reino da luz. Quando o reino da luz ficar entre si, o reino das trevas vai reinar. Mas quando a igreja pega e vai avante, vai no ataque, ela destrói essas barreiras do inimigo. Ela alcança, ela ganha o cativo, ela ganha o preso, ela ganha... Mas isso tudo com a visão que Deus dá, com a direção que Deus dá. Então, esses jovens que nós temos trabalhado, e eu tenho entendido nessa geração a respeito disso, é esse despertamento de influenciar realmente. Amém. Estamos aqui com o Marcelo Vargas, líder do grupo Lights On, e vocês devem ter notado, pelas palavras dele, que o coração dele arde por evangelismo. E isso, o evangelismo é uma característica de todo cristão. Cristão que não evangeliza, meu filho, a tua alma está perdida. Dá uma reflexão, faz uma reflexão aí. E eu quero... na volta, nós vamos dar um intervalo agora, eu quero falar sobre 1 Coríntios 12, no versículo 28, já vai abrindo a Bíblia aí, vai dando uma lida lá o que está escrito, já retornamos em nome de Jesus. Retornamos com o programa do Café Teológico, hoje a brilhante presença desse jovem Marcelo Vargas, líder do grupo Lights On, um grupo evangelístico. Agora vamos falar um pouquinho de teologia. Teologia é o conhecimento de Deus, né? E que Deus tem deixado a sua palavra escrita para que nós saibamos o que Ele pensa a nosso respeito, para que nós possamos conhecer a sua personalidade e que nós possamos reagir de acordo com a sua vontade. E a palavra é muito clara, e eu queria ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres? Pois bem, hoje nós estamos aqui muito claro com um evangelista. É alguém que tem no seu coração a fome de levar adiante a palavra de Deus, a fome de levar adiante o ministério de Jesus. E esse jovem está preparando jovens para esse ministério evangelístico.
O grupo Light Zone é um grupo evangelístico, como eu já falei, e ele se reúne, o Marcelo depois vai falar onde é que ele se reúne, o local direitinho. Ele tem projetos, tem encontros na rua, são 4 áreas que ele trabalha, né? Culto na rua, evangelismo em massa, visitem asilos, ações sociais. São jovens trabalhando para o corpo de Cristo, jovens trabalhando para o reino, para alcançar mais almas. E ele diz com muita clareza, quando a igreja se fecha em si mesma, ela tende a se estragar. O sal perde o sabor. Eu quero lembrar que aqui em Mateus capítulo 5, que fala sobre vós sois o sal da terra, o sal há 2000 anos tem a mesma utilização. A luz, quando fala não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. A luz tem a mesma utilidade há 2000 anos. Exatamente. Então, um homem de 2000 anos atrás que lê a Bíblia, e o homem de hoje, odierno, que lê a palavra de Deus, ele tem o mesmo entendimento, porque sal é sal e luz é luz. Não tem como dizer que você não entende o que está escrito na Bíblia. E isso é teologia, é você entender o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo? Quando, até abrindo um parênteses, né? É bom saber que naquela época, onde é que eles obtinham o sal? Aquela turma lá do Oriente Médio, lá de Jerusalém, né? Da onde é que eles buscavam o sal? Eles buscavam o sal no Mar Morto. Pois bem, quando eles cavocavam o Mar Morto, eles pegavam o núcleo da barra de sal, era branquinho, era sal, mas por fora era com lama. Não serve, esse sal não serve para nada porque ele está misturado, ele perdeu o sabor. Aí o que eles faziam? Eles cortavam a parte ruim do sal e botavam no chão para pisar em cima. E é exatamente o que Jesus está dizendo. Se o sal perder o sabor, para nada mais serve, senão para ser pisado para os homens, pisado pelos homens. Né? Então, quando nós vemos um jovem aqui querendo ser sal, o sal querendo sair do saleiro, eu peço líderes, pastores, estudantes da Bíblia, bota a igreja para a rua, bota a igreja para fazer ações sociais, bota a igreja para evangelizar. É a coisa mais simples do mundo, se reunir numa praça, tocar um violão, as almas sedentas serão acrescentadas, como era no princípio. E nós estamos vivendo hoje uma sociedade degradada, nós temos problemas morais tremendos. Nós vimos a respeito das últimas manifestações de rua, aquela turma fazendo horrores, para quê? Para machucar alguém, para desafiar Deus, qual é que é? Não tem sentido, eles não sabem o que estão fazendo. Exatamente isso, eles não têm a mínima ideia do que estão fazendo. Amém? E eu quero agora retornar a palavra para o Marcelo, para ele falar um pouquinho agora mais sobre o grupo, mais objetivamente sobre o grupo Light Zone, trazendo também os próximos projetos que estão em andamento, a maneira como ele tem lidado com a unidade da igreja, que é importantíssimo isso. Em nome de Jesus, Marcelo, é brilhante esse ministério, eu te abençoo em nome de Jesus, para que cresça esse ministério, para que frutifique e para a igreja seja vitoriosa, e os jovens entendam essa mensagem com clareza e se unam ao teu redor e ao redor da congregação onde você congrega, a congregação onde você congrega, né? Tá? Amém. Bom, a gente acredita muito a gente quer ser a resposta, a gente acredita que essa geração é a resposta da oração que Jesus diz que a gente deve ser um, como Ele e o Pai é um. A gente acredita em um único reino e a igreja de Cristo Jesus, independente da placa de igreja interdenominacional, a gente trabalha com isso, então independente da sua visão ou certas discussões, a gente acredita nesse mesmo Jesus, esse mesmo rei, nesse mesmo que morreu por nós. Então, a gente trabalha nesse fator de unidade de igreja e com isso, com esses eventos que a gente faz, como o Culto Juntos, que é uma vez por semana lá na Leonardo Truda 66, que é das 8 às 20 horas, ao qual a gente trabalha essas palavras assim para enganjar algo, para a gente estar junto, estar nesse momento de comunhão, para a igreja realmente ir para a rua. Deixa eu reforçar aqui. Leonardo Truda 66, no centro da cidade de Porto Alegre, sextas-feiras, 20 horas até as 22h30. Não é um culto, é um encontro de jovens para preparação para o evangelismo. Isso, as palavras são direcionadas. Independente de congregação, de denominação, né? Isso é um culto de treinamento, é um encontro para treinamento de jovens para o evangelismo. A gente tem falado, a gente fala bastante lá, a gente tem palavra, tem louvor, mas é sempre enganjado
realmente nessa geração que Deus está fazendo em Porto Alegre, que Deus vai fazer no Rio Grande do Sul. A gente acredita na transformação do nosso estado, a gente acredita na transformação da nossa cidade e a gente quer fazer parte disso. Então a gente enganja nosso coração ferve por isso. As palavras são palavras de confronto, de alinhamento realmente. Então a gente trabalha com isso aí, a gente trabalha com vigílias também, a gente reúne várias igrejas, faz uma vigília, uma grande festa para Deus, e também a gente faz parte do Conselho 1, que são vários líderes de várias igrejas, a qual a gente trabalha também em Porto Alegre. A gente tem visto realmente o mover de Deus, o que Deus tem feito, e a gente tem alegrado o nosso coração com isso daí, que Deus tem acontecido. A respeito dessa unidade, muita gente tem abrido a mente, não é uma, duas pessoas, Deus tem gerado isso no coração de pessoas. Amém. E esse evangelismo na rua, a gente trabalha com culto na rua, onde a gente traz um louvor mais acústico, a gente procura trazer um missionário para estar trazendo uma palavra, daí a gente vai e prega nos parques, nas praças, nos centros da região metropolitana. Tem o evangelismo em massa, onde a gente daí tem mais burocrático, que pega autorização, realmente coloca som, traz teatros. Então a gente faz esse evangelismo em massa e em asilos e ações sociais com crianças em vilas, em bairros mais carentes. Então a gente trabalha nessa visão, é isso que Deus tem colocado no nosso coração. Eu quero convidar você a estar participando, a estar curtindo a nossa página, que é Grupo de Evangelismo Lights On, que significa luzes ligadas, em inglês. Então daí você pode estar procurando lá e entender, porque quando a gente fala muitas vezes Lights On, as pessoas procuram como é que se escreve isso e aquilo outro, e muitas vezes não acham. Então é melhor para estar entendendo. Vai estar aqui na vai estar barrinha, aqui, ó, aparece, né? Aqui Aqui embaixo, nos ajuda. E daí você pode estar entrando em contato com a gente, pode deixar meu contato aqui, o de telefone, o pessoal está ligando, é 9362-7399, para estar sabendo como é que funciona, estar trabalhando junto, independente da sua igreja, da sua liderança, vamos estar trabalhando junto em prol do reino. Acho que é isso que eu tenho para estar deixando. Dia 27, a gente vai ter um evangelismo em massa na Esquina Democrática, em Porto Alegre, começa às 14 horas, vai até umas 5h30, para não estar trabalhando o culto de jovens, das igrejas, porque a gente trabalha com muitos jovens, então para não estar tendo confronto com liderança em tudo e a gente poder estar trabalhando junto, a gente faz nesses horários que não interferem na igreja em si. Então a gente tem esses eventos lá, você pode estar participando, estar nos conhecendo, estar andando junto com a gente e estar participando do que Deus está fazendo em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Amém. Esse é o Marcelo Vargas, então líder do grupo Lights On. Reforçando, né, então no próximo sábado, dia 27, na Esquina Democrática, às 14 horas, eu convido líderes, reúnam seus jovens e levem eles lá para a Esquina Democrática. Vamos praticar o evangelismo de rua, gente. É tão fácil, é tão bacana esse negócio, né? E vamos falar de Jesus, amém? Jesus é o nosso objetivo último e final, para que o mundo saiba que Deus enviou Jesus, amém? Só agora para os parentes, posso... a gente dá, ali tem muita gente que chega para fazer esse evangelismo, muitas vezes não está acostumado a fazer esse tipo de trabalho. Então a gente passa umas estratégias ali, a gente acompanha esse pessoal, realmente para a pessoa estar trabalhando isso e estar desenvolvendo isso conforme ela vai amadurecendo e vai aprendendo. Então a gente tem algumas estratégias que facilitam na hora da abordagem e ajuda na hora de falar de Jesus lá. Amém. Quer dizer, não é só ir para a rua, também tem um preparo, tem um estudo e tem um treinamento. Esse é o objetivo, amém? Voltaremos. Maravilha, essa visão de um jovem, alegrando o coração de jovens para que nós possamos realmente fazer o ide, fazer discípulos em todas as nações. Isso passa por evangelismo. Quando nós falamos do sal, né? Eu ouvi uma palavra muito interessante, que o sal tem que sair do saleiro. Não adianta o sal ficar no saleiro, não serve para nada. A carne vai apodrecer na rua, a comida não vai ter sabor. Agora, se nós colocarmos sal na rua, se nós colocarmos o sal na carne, a carne não se deteriora. Se nós colocarmos o sal na comida, o sabor se realça. Essa é a verdadeira vida cristã da igreja, em nome de Jesus. Encerrando então esse programa, eu quero agradecer a Bela Gula por essa oportunidade de nós estarmos aqui, na pessoa do gerente, senhor Eduardo. Então queremos que vocês venham e desfrutem aqui do ambiente legal, muito gostoso, do Shopping Boulevard Assis Brasil, que fica aqui no Triângulo da Assis Brasil. Amém? Eu queria lembrar ainda os próximos eventos da nossa cidade, que nós teremos nos próximos dias, a Marcha para Jesus,
teremos também o primeiro fórum, O Cristão e a Política, que será em 14 de novembro. Líderes, pastores, estejam conosco nesse fórum, que será na Câmara Municipal de Vereadores, das 14 às 17 horas, onde deputados estaduais, deputados federais estarão conosco, tratando desse tema. Se pastor tem chamado para pastor, se político tem chamado para político, por que pastores têm se aventurado na política? Que mistério é esse? Vamos entender isso nesse primeiro fórum, amém? Nós temos também, na segunda semana de dezembro, a Semana da Bíblia, calendário oficial da cidade de Porto Alegre, onde o grupo Light On esteve conosco nos 2 primeiros eventos da Semana da Bíblia, trazendo não só evangelismo, mas também flash mob, né? Foi muito legal, uma turma muito bacana mesmo que tem trazido realmente. Ali é um centro cultural e nós queremos mostrar a cultura cristã, nós queremos mostrar a beleza do cristianismo a nível de teatro, a nível de cuidado com as crianças, a nível de música, música gauchesca, com todas as modalidades de rap, até samba, né? Nós trouxemos uma variedade tremenda da nossa cultura cristã. Quero lembrar vocês mais uma vez, no dia 27, no próximo sábado, né, para estar com o Marcelo e o seu grupo Light On, na Esquina Democrática, das 14 até as 17 horas, né, fazendo evangelismo de rua. Amém? Muito obrigado. Pai, eu quero abençoar agora o Marcelo. Sabemos que é uma atividade exaustiva, o cuidado com os jovens. Nós sabemos que é uma atividade até perigosa nos dias de hoje, estar nas ruas, mas levando a palavra de Deus, e isso é a verdadeira teologia. Nós precisamos conhecer Deus para poder levar Deus à frente. Nós precisamos conhecer o Evangelho para poder falar do Evangelho. Eu abençoo o grupo Light On, sucesso nos empreendimentos, nos cursos, na instrução, no lidar com as pessoas, no evangelismo, no cuidado do evangelismo, em nome de Jesus. Até o próximo programa, se assim Deus permitir.